Meus nobres e queridos amigos, é um prazer gravar mais um vídeo para o nosso canal. Nós iremos tratar a respeito de um tema que já tratei aqui no canal, fiz uma espécie de playlist aqui sobre processo administrativo disciplinar, que são processos em que são julgados pelos próprios órgãos para fins de aplicação de uma eventual penalidade em face do servidor ou servidora pública. E o tema que eu trago aqui em comento, de fato, é uma decisão recentíssima do STF, mais uma decisão acerca de direito administrativo e processo administrativo disciplinar. Bom, essa decisão está relacionada no ARI 131-6369 de Brasília, sob relatoria do ministro Edson Fachin. Teve relatoria sobre o Gilmar Mendes, no qual teve o seu julgado em 9 de dezembro de 2022, que foi um tema, inclusive, com repercussão geral, né? Isso é importante mencionar para fins de análise desse caso, porque ele vai servir como base a outras ações, outros casos específicos. Então, o caso que eu estou a mencionar aqui tratava sobre a questão das provas nos processos administrativos. Se provindas do judiciário, elas seriam lícitas ou ilícitas? Essa seria a primeira colocação que foi debatida ali pelo Supremo Tribunal Federal, que inclusive já existem precedentes também do STJ acerca desse tema. É bom deixar destacado em relação a isso. Apenas trouxe de certo modo, uma uniformização das decisões das duas cortes principais do nosso país. E poderemos aqui destacar como exemplo, né, o que aconteceu para chegar à ida ao Supremo esse caso. Aí eu vou trazer um exemplo prático para vocês entenderem que numa situação que a secretaria, sei lá, de um estado, né, recebe uma denúncia anônima. E nesta denúncia anônima, ela, no caso, promove, né, todas as medidas cabíveis, né, encaminham toda a documentação de provas e tudo mais. Na verdade, não há provas suficientes para a abertura de um processo administrativo disciplinar em face do servidor, então manda para o Ministério Público Estadual investigar aquela situação. O Ministério Público recebe a denúncia, recebe as provas, né, as argumentações da Secretaria do Estado e posteriormente propõe, né, promove ali uma denúncia, manifesta-se uma denúncia com objetivo maior de produção de provas. O que ele vai fazer? Vai entrar com uma busca e apreensão, medida cautelar ou qualquer tipo de pedido para que possa produzir as provas naquele processo penal, certo? Então é o seguinte, o Ministério Público fez o seguinte, pediu, né, por base de denúncia anônima, né, baseando em denúncia anônima das próprias secretarias, provinda da secretaria, de que aquela determinada pessoa, né, havia cometido um crime, né, um crime aí, vamos supor aqui o peculato, um crime contra a administração pública. Daí, a partir desta denúncia, né, foi feita a questão da interceptação telefônica, a interceptação telefônica, ela foi requerida, né, e foi produzida durante esse processo. E durante essa denúncia, muitas pessoas que estavam ali, dentre elas, um dos servidores públicos que estava mencionado, aqui, lá no caso aqui do STF, era a questão federal. Aqui eu estou fazendo exemplo uma questão estadual para não ficar tratando sobre questões de casos isolados, específicos. Então eu estou fazendo essa construção lógica em que houve a secretaria, encaminhou para o Ministério Público pediu que fosse realizada a escuta telefônica, né? Aí feita a interceptação telefônica, foi autorizada e passou-se o processo judicial seguir o seu curso. O que aconteceu posteriormente? As partes do processo, né, o que elas fizeram? Elas entraram com uma ação, né, com intuito, na verdade entraram com habeas corpus, né, o habeas corpus no salvo-conduto para evitar que ela seja presa e também manifestar em relação à questão da interceptação telefônica, porque ela tinha com base unicamente em denúncia. E todos sabem que no processo penal, a denúncia anônima, especificamente, ela pode ser anulada. Existem de fato decisões
do próprio STJ, que fala a respeito disso. Aqui eu faço a menção ao HC 190-334 de São Paulo, sob relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que foi julgado em 2011, uma decisão bem antiga que fala a respeito da questão das comunicações que possam ser protegidas, mas que existe de fato uma questão baseada unicamente em denúncia anônima, né? A decretação dessa interceptação telefônica, logo ela é ilegal. Sendo uma interceptação ilegal, o que se pode concluir? Que tudo que foi produzido durante o processo, seja ele judicial ou administrativo, já não serve mais para nada. Então, essa seria a situação. O que o Supremo decidiu a respeito disso? Primeiro, nós temos que deixar claro, o processo lá, o que aconteceu. Uma das partes daquele processo criminal entrou com uma ação específica, aí foi um habeas corpus, mas poderia ter sido uma própria defesa. O que acontece? Ela entrou e aí o juiz julgou procedente o pedido, dando como parte na questão de que aquela prova tinha que ser anulada por questão unicamente da interceptação telefônica ser baseada em denúncia anônima. Então, acabou esse ponto. Em seguida, o que aconteceu? Como existe a independência entre as instâncias, né? As instâncias são independentes, o processo judicial aí na esfera criminal ou mesmo na esfera civil pode correr tranquilamente, e na esfera administrativa a mesma coisa. O processo administrativo disciplinar vai correr do mesmo jeito, não tem como anular um processo, um PAD, sem que tenha em relação a essa questão de ficar dependendo do judiciário para dar uma resposta clara. E foi o que aconteceu. O processo administrativo disciplinar teve o seu curso, e aí o que aconteceu? Aquele servidor público, ele foi, no caso, teve a sua pena, né? Eu coloquei servidor público, mas pode também ser situações em que o CAD, por exemplo, esse caso especial foi a questão relacionada à formação de quartel. E o CAD aplicou a multa e condenou também, de fato, uma empresa. E os sócios entraram com a ação, esse que foi o caso do STF nesse momento. Mas o que pode se basear nesse exemplo que eu estou mencionando é que, imaginando-se dessa situação em que o servidor público teve a sua condenação na esfera administrativa e teve a demissão a bem do serviço público, baseando-se unicamente em prova tida como ilegal pela justiça. Então, uma interceptação telefônica, uma escuta e um grampo ilegal, isso, logicamente, não pode se valer para o processo administrativo também. Então, as provas declaradas ilícitas pelo judiciário, foi o que o STF disse, também não podem ser utilizadas ou mesmo valoradas, aproveitadas em processo administrativo, em todo e qualquer tipo de processo administrativo. Então, o que acontece? Esse julgado, o ARI 131-6369 de Brasília, seguramente serve como parâmetro, como precedente para outros casos. E o que pode acontecer na prática? Vamos supor, houve um processo, a abertura de um processo administrativo em face de um servidor, ou mesmo a questão de uma punição aqui do CAD. E aí o que aconteceu? Utilizando-se a prova ilícita, pode o judiciário julgar? Pode, na verdade, o setor administrativo julgar? Não pode, porque está baseando unicamente, no caso ali em si, a denúncia anônima é uma prova ilegal. E aí o que acontece? Pode, inclusive, mesmo nesse caso específico, eu não vou terminar agora aqui a nossa historinha, imaginando-se que a pessoa foi demitida a bem de serviço público, ela promove uma ação na justiça com o objetivo unicamente de que seja anulado aquele ato da administração pública, porque é um ato tido como ilegal. Aí, sim, ou pode entrar com mandado de segurança, dependendo se for no prazo de 120 dias, ou uma ação anulatória, com a apresentação de novas provas, produção de provas. Aí, no caso, pode-se também mencionar a violação do contraditório da ampla defesa, porque existe também essa questão de você juntar as provas e não trazer à outra parte a oportunidade de se defender. Então, o que acontece? No PAD, a pessoa tem um contraditório, né? Também nos processos administrativos em geral, existe um contraditório, e as provas contra si devem ser devidamente produzidas. Se não forem produzidas ao jeito que a administração queira, no caso, aceitar prova tida como ilegal,
logicamente, tudo que foi passado pela esfera administrativa deve ser anulado também. Também posso mencionar na questão em ações, em processos administrativos perante a órgãos profissionais, como, por exemplo, uma ação na OAB, um processo administrativo, né? Um processo perante a OAB, perante uma autarquia, como, por exemplo, aí que nós temos no direito médico, né? Aí seria uma entidade de classe fazendo um processo administrativo ético-disciplinar em face do outro, apesar de regras próprias, mas o quão amplo, né, essa decisão pode trazer na prática, a efetividade prática desta decisão, que eu acho que é importante fazer esses comentários. Você, não sei quem está nos assistindo, se é advogado, advogada, ou mesmo um profissional da saúde, um profissional servidor público. Então, todos os processos administrativos disciplinares devem vir com prova, com validade, com devido processo legal, né, o contraditório, ampla defesa e, sobretudo, que essa prova seja lícita. Uma gravação clandestina não pode servir como prova no processo administrativo disciplinar. É isso que o Supremo disse. Então, na questão da valoração das provas, unicamente em relação a isso, concluímos aqui neste vídeo que se trata de algo ilegal, podendo, inclusive, esse servidor público, ou mesmo aquele que está no processo administrativo disciplinar perante o conselho de classe, promover uma ação, né, seja uma mandado de segurança, uma ação anulatória, no caso mais comum é uma ação anulatória, com o objetivo que seja desfeita, né, essa decisão na esfera administrativa e também, se não tiver efetividade na primeira ou mesmo segunda instância, que vá até o Supremo, inclusive podendo entrar com uma reclamação constitucional em face da decisão, porque ela tem repercussão geral. Bom, é isso. Deu aqui 12 minutos aqui de vídeo. Agradecendo você que nos assistiu. Se você tiver críticas, dúvidas, comentários que queira fazer, fique à vontade. Pode servir como quem beira entender. Inclusive, eu acho importante, se você gosta de ler também, aqui embaixo tem na minha descrição um breve texto que eu falo sobre esse tema, sobre esse julgado. Tá certo? Vejo vocês nos próximos vídeos.